alaikum. Se falando de cristianismo, eu acredito que cristianismo é viver a vida de Cristo, viver como Cristo viveu, da forma que Ele viveu, a maneira que Ele viveu, dando o exemplo que Ele deu, amando as pessoas, servindo as pessoas, ajudando as pessoas em suas necessidades. Na verdade, é uma vida, é um desafio, né? Seguir os passos de Cristo, fazer o que Ele fez, né? Amar como Ele amou, ser bondoso como Ele é, ser carinhoso como Ele é, ser atencioso como Ele é. É algo assim que está além da nossa natureza humana. Nós, como homens, não temos essa condição de seguir a Cristo. Só há uma forma de conseguirmos viver esse verdadeiro cristianismo, que é através do Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos conhecer a Jesus, entender o que Ele fez por nós, nós precisamos conhecer a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. O cristianismo, na verdade, está, para mim, na minha forma de ver, está totalmente ligado à pessoa de Cristo, demonstrada a nós através do Espírito Santo, ensinada a nós e revelada a nós através da pessoa do Espírito Santo. Para que eu conheça Jesus, eu preciso primeiramente conhecer o seu Espírito. Ele mesmo nos ensinou que Ele iria aos céus, mas que não nos deixaria órfãos. E para isso Ele enviou o seu Espírito, para que eu e você possamos nos relacionar com Ele, conhecer a Ele, amar a Ele e fazer o que Ele nos mandou fazer. Somente através do Espírito Santo. De outra maneira, eu acho impossível alguém conhecer o cristianismo, alguém viver um cristianismo, se não for através do Espírito Santo de Deus. Então o grande desafio é que nós recebamos esse Espírito, que Ele nos deu gratuitamente, através da nossa fé. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o seu Espírito. E esse Espírito começa a gerar Cristo em nós. Começa a levarmos a pensar como Cristo pensa. Começa a levarmos a andar como Cristo anda. Começa a levarmos a termos as mesmas atitudes que Cristo teria na nossa vida cotidiana. Para mim o cristianismo é isso, está totalmente ligado ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu nem tento viver um cristianismo, porque é impossível para mim, como homem natural, viver algo espiritual. Cristo foi um homem como nós, mas Ele viveu uma vida espiritual, segundo a vontade de Deus, segundo o padrão de Deus, segundo o desejo do Pai. Ele fez tudo e agradou o Pai. Por quê? Porque Ele vivia uma vida totalmente ligada ao Espírito Santo. Embora a palavra de Deus nos ensine que Ele foi batizado, que Ele foi pleno do Espírito Santo, somente depois do seu batismo, já na fase adulta. Mas eu acredito que o Espírito Santo sempre esteve com Ele. Não possuindo totalmente como depois do batismo, mas Ele vivia uma vida já voltada a esse desejo de viver com o Espírito. Como os profetas no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, mas o Espírito Santo vinha sobre eles, eles profetizavam e depois continuavam as suas vidas. Eu creio que Jesus vivia dessa maneira antes, dessa vida plena. Ele vivia essa vida, mas como uma continuidade, sendo cheio sempre, até que chegou o dia onde Ele foi plenamente cheio e começou o seu ministério. Para mim o cristianismo é isso, sermos cheios do Espírito Santo e vivermos a vida de Cristo, termos as mesmas atitudes de Cristo em relação ao próximo, amando, servindo, ajudando, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Deus abençoe.